Quer comentar primeiro, Madalena? Foi Depois eu falo. esperto. Eu acho que ele foi esperto. Ele já já mostrou para o Lula que está embarcado, né? E que pode É, brincar de Levi Fidelix bem gostoso nessa eleição. O que é brincar de Levi Fidelix? Você fica dando patada no candidato em quem ele não quer bater. Então, assim, o Lula quer bater no Ciro, mas exato. não dá para o Lula inventar uma mentira sobre o Ciro que nem essa que ele inventou agora, porque fica muito ridículo. Então ele pega alguém, como meu querido Levi, que Deus o tenha, faleceu. Ficamos sem ninguém. Sabe que Levi e eu tivemos o mesmo primeiro emprego? Tanto Levi Fidelix quanto eu fomos assistentes do Ferreira Neto. Que Eu, coisa, hein? inclusive, eu tenho uma única entrevista em que Levi Fidelix confessou quem fazia a manutenção da tintura do bigode dele. Madá, inclusive, é a criadora do Aerotrem, não é isso? Não era a pauta dele? A pauta dele era aerotrem. Depois o Alckmin inaugurou e não chamou ele para inauguração. Mas, enfim, Levi fazia muito isso. O Levi fazia demais isso. Ele entrava ali no meio das candidaturas grandes, isso a gente vê nos debates, né? Ele virava um pugilista que ia bater em alguém que alguma das candidaturas grandes queria bater. E a gente viu que o André Janones está se dispondo a isso. Eu acho que mais sinalização disso, mais sinalização de apoio ao Lula do que essa, ele não pode dar. Ele já sinalizou que está com o Lula e que está disposto, inclusive, a fazer esse tipo de papel. Capaz até dele manter a candidatura dele, Felipe. Pode até manter a candidatura dele e ficar fazendo isso em debate. Aí depois ganha um cargo lá, ou ganha alguma benesse para o partido dele. Que era a função do PSOL. E agora o PSOL não está aí na disputa presidencial, está mais articulado nas questões regionais, etc. E, de repente, o André Janones pode assumir esse papel de ser aquele que faz os ataques, o trabalho sujo para o Lula, para que o Lula não sofra os rebotes, né, as invertidas, as reações dos demais adversários. Por que eu falei que ele não está sendo intelectualmente honesto, na verdade, né, em relação àquilo que o Ciro diz? E aqui sem fazer qualquer juízo de valor, porque eu acho até a posição do Ciro em relação ao Lula condescendente. Ele tem aumentado o tom crítico, e eu acho muito importante, porque ele faz isso com base em fatos, ele narra a postura do Lula desde lá da época do Tancredo Neves, em que o Lula não quis apoiar o Tancredo, queria apoiar o Maluf, para depois ele aparecer como solução. Quer dizer, em todos os momentos em que o Brasil precisava de um consenso, é o que diz o Ciro, o Lula estava pensando apenas e tão somente nele. Então, o Ciro, ele, ao contrário do que diz o André Janones, ele não iguala o Lula e o Bolsonaro em relação à democracia. Nesse ponto, inclusive, na sabatina da Globo News, eu assisti inteira e escrevi um artigo a respeito, Ciro versus Lula, está aqui na minha coluna do UOL. O Ciro disse que quer ir para o segundo turno com o Lula para debater as propostas de país, para tirar o Bolsonaro logo, porque ele representa um monte de coisa ruim. E assim, ele usa essa expressão, me lembro bem, a democracia fica pacificada e nós podemos debater as propostas, porque o Lula não está apresentando proposta. Aí ele critica o Lula por não ter proposta, por fugir do debate. Mas quer dizer, ele tem tratado o Lula como um democrata. Pode haver, e eu aponto muito isso, às vezes com ironia até, esse negócio de você considerar pelo menos um grupo, né, corrupto, etc., e ao mesmo tempo democrata, como se a corrupção não corroesse a democracia. Mas é claro que o Bolsonaro faz uma ameaça à democracia, ou representa essa ameaça, de uma maneira mais ostensiva, aquela coisa antiga, de fora para dentro, aquela coisa de golpe com armamento, com forças armadas. E o resto é a corrosão. Agora, o Ciro distingue as duas coisas e não iguala em nenhum momento. Ele coloca o Lula ali como alguém que respeita, pelo menos, os resultados eleitorais e que estaria disposto a debater propostas, quer dizer, não está, né? Mas com quem ele gostaria de debater. Então, acontece muito em corridas eleitorais que um candidato, repito, é bom para o pessoal ficar alerta, porque teremos agora 2 meses só disso. Um candidato
em vez de dar aspas ao outro, em vez de ler aqui, ó, fulano disse isso, eu discordo por causa disso, 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 esse ponto aqui eu sou contra por causa disso, 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 aqui está errado por causa disso, disso. Não, ele fala assim, não, fulano iguala, fulano diz que e tal, sempre distorcendo, fazem isso com a gente, já fizeram muitas vezes comigo, certamente fizeram com a Madá, fulano diz, e como é que você pode dizer que, e aí distorce tudo aquilo que você diz, dá um formato muito mais caricatural para poder refutar com maior propriedade. Então, não é verdade. Ele critica assim, o Lula, e o Janones, só para concluir, emendando aqui o que a Madá disse, ele incorporou essa narrativa petista. Hoje tem jornalistas aí apurando bastidor, dizendo que a narrativa dos petistas sobre o comportamento do Ciro, e eu acho que o Ciro deve manter, depois de tudo que ele falou, deve manter a candidatura dele, mas diz que o Ciro não tem maturidade emocional. Então você tem ali um apelo no sentido que até confirma a tese do Ciro, de que o Lula sempre quer tudo dele. Aliás, ele disse essa frase na sabatina da Globo News, que a democracia para o Lula é quando é tudo a favor dele, é quando ele é o chefe, quando ele é o cabeça de chapa, e tá, isso para ele é democracia. Esse comentário o Ciro fez, e é um comentário muito pertinente. Então, é bom o pessoal